Bom dia a todos. Em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós damos as boas-vindas a todos que estão participando do evento aqui no auditório e via web. Esse evento, Geotecnologias na Gestão Pública, né, o MIT em 2012, é um evento que está na sua segunda versão. Nós ainda estamos, na verdade, construindo o seu formato final, né? Esperamos que no ano que vem já tenhamos uma estruturação do evento que possa ser considerada a estruturação mais adequada, de maneira que, antecipadamente, eu peço desculpas por qualquer falha que possa vir a ocorrer, tanto na estrutura da organização quanto na própria concepção do evento. O sistema LabGIS, ou o LabGIS, como é talvez o nome mais conhecido de todos, tem um conhecimento cada vez maior, para nossa satisfação, do público interno e externo, mas algumas pessoas, quando param para refletir sobre a posição do sistema LabGIS na universidade, ficam um pouco perdidas, acabam não sabendo muito bem, né, onde o sistema LabGIS se posiciona dentro da nossa estrutura. O LabGIS, ele surge em 1996 como uma estrutura que foi montada com recursos de um projeto de pesquisa, de um PADCT-CIAMB, né, um programa de desenvolvimento científico e tecnológico para a área de ciências ambientais financiado pela FINEP, cujo título do projeto foi Estudo Ambiental como Subsídio à Metodologia para Ordenamento Territorial através de Análise de Caso, município de Teresópolis. No desenvolvimento desse projeto, uma das ferramentas, e a ferramenta fundamental, obviamente, era a constituição de uma estrutura de geoprocessamento, e aí nasceu o então Laboratório de Geoprocessamento. A professora que foi a idealizadora desse projeto, a pessoa praticamente responsável por essa estruturação, é a professora Antônia Maria Martins Ferreira, que infelizmente já se aposentou, né? E esse projeto foi um projeto desenvolvido, então, no âmbito do Departamento de Geologia Aplicada da Faculdade de Geologia da UERJ. Um projeto em parceria com o IBGE, mas que, após o seu término, nos deixou como grande herança, como grande legado, né, esse núcleo de geoprocessamento, que depois passou a ser o conhecido LabGIS, e há 2 anos atrás, né, eu e o Zé Augusto, nós passamos a responder pela coordenação desse núcleo, né, e hoje ele se constitui como um sistema de atividade na área de geotecnologias, que é o sistema LabGIS. Nós temos, nesse formato de sistema, uma série de atividades que são inerentes à universidade, tá? Principalmente naquele tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas certamente hoje o LabGIS é muito conhecido pelo seu vetor extensionista, pela oferta de cursos de extensão, né? Tem sido crescente a demanda por esses cursos e, para termos uma ideia, até o presente momento nós já estamos completando 50 cursos este ano, né? Já oferecemos e estamos em oferta de 50 turmas, não são 50 cursos diferentes, mas são 50 turmas de provavelmente uns 8 a 10, né, temas diferentes, de um total de 17 cursos que nós temos elencados no sistema. No desenvolvimento, né, no crescimento dessa atividade, desse vetor, que é o vetor ensino, né, nós estamos ultimando a formalização de um curso de especialização, né, em geotecnologias aqui na UERJ, né, será uma pós-graduação lato sensu,
e estamos também em vias de formalização da nossa inclusão numa rede internacional de cursos de geotecnologias à distância, que é a rede Unigis, né, que tem no seu conjunto de universidades no mundo todo. A nossa referência será a Universidade de Salzburgo, na Áustria, que tem aqui na América Latina a Universidade de São Francisco de Quito, no Equador, e nós, a partir do momento que integrarmos formalmente a rede Unigis, nós estaremos funcionando como um setor terciário da rede, subordinados ou vinculados, não, num primeiro momento, à Universidade de São Francisco de Quito. Bom, o evento, creio que todos tenham uma ideia, né, do evento. A nossa ideia, o que nos moveu a desenvolver essa temática, é que, sendo a UERJ, né, a universidade, ou uma, né, e a maior, né, universidade do Estado, pública do Estado do Rio de Janeiro, né, estadual, obviamente, seria razoável supor que, como missão principal da universidade, nós deveríamos catalisar o processo de desenvolvimento, de avanço na introdução dessas ferramentas fundamentais para a modernização da máquina pública, da gestão pública, né? O Rio de Janeiro, apesar de toda a sua dimensão econômica, política, social, no que tange a sua estrutura de gestão, ainda tem, em vários setores, né, um nível de atraso que não só, a meu ver, não é justificável, como precisa ser rapidamente corrigido, né? Precisa ser objeto de um investimento, de políticas, né? E de investimento para que essa estrutura venha a se modernizar cada vez mais e atender, né, ao que é hoje um reclamo da sociedade, né? A sociedade quer não só eficiência no serviço público, mas ela quer ter o direito de acompanhar, de ver os resultados e toda essa movimentação do que se faz em termos de investimentos na área pública. E as ferramentas de geotecnologias, elas são absolutamente fundamentais, indispensáveis, como todos sabem, para essa moderna gestão. Então, a nossa pretensão é que o GGP, né, a Geotecnologia na Gestão Pública, e, por favor, não entre na internet procurando GGP 2012, que, para meu dissabor, ontem descobri que tem um grupo de pagode que é GGP 2012, não somos nós, tá? Mas, de qualquer maneira, estou pensando até que o ano que vem, né, no aumento da nossa estrutura, a gente talvez convide eles, né, para fazer a parte social. Mas a nossa pretensão é que o GGP seja, na verdade, um fórum, um espaço de interação entre todos que interagem direto ou indiretamente nessa máquina, né, nessa estrutura de gestão pública. Sem a ideia de protagonismo, mas apenas oferecendo esse espaço, vamos dizer, neutro que a universidade tem, né, por característica, para que a gente construa na lógica de rede, portanto, sem centro, né, mas vários nós que interagem nas mais diferentes possibilidades de composição, né, nas ações, para que juntos, né, a máquina, né, o setor público propriamente dito, os quadros técnicos do setor público, o setor privado que fornece insumos e soluções, né, e a universidade que pode e deve, né, buscar novos modelos, buscar novos conhecimentos. Então, esses três grandes campos de atuação devem interagir e trabalhar no sentido de construção de propostas, de caminhos, de meios, para que a gente possa finalmente, né,
ter uma mudança desse cenário, que é ainda um certo nível de atraso e, principalmente, uma assimetria muito grande, né? Se nós formos olhar o nosso estado aqui, o Rio de Janeiro, e daqui a pouco nós vamos ter o prazer de ter aqui as palestras dos colegas do Instituto Pereira Passos, nós vamos ver que a assimetria entre o município do Rio de Janeiro e os demais municípios é algo abissal e que a gente, na medida do possível, deve procurar homogeneizar, né? Não o abismo, mas o avanço do IPP. E vivemos, é uma pretensão, mas de qualquer maneira, já disseram que sonhar é preciso. E vivemos um momento muito particular, muito especial, que estamos em pleno processo eleitoral para a renovação dos mandatos, renovação ou eleição de novos prefeitos e vereadores. Talvez seja um momento oportuno para que a gente, aos poucos, vá capilarizando essa ideia e que aos poucos a gente consiga nos aproximarmos, como um conjunto, todos nós que participamos desse evento, como um conjunto que pode oferecer, talvez, uma contribuição, uma colaboração a essa mudança de horizonte, mudança de perspectiva. Com relação à estrutura do evento, para já finalizar a minha participação na abertura, nós tivemos, como eu falei, o primeiro evento ano passado, dizíamos à época que era a versão beta, porque nós estávamos de maneira muito incipiente procurando apresentar a ideia, sem muita estrutura. Foi um único dia, e fizemos a projeção para este ano, tentando ampliar na medida da nossa capacidade, e fizemos um evento este ano com 3 dias, que na verdade acabaram se transformando em 5. Mas originalmente o evento de 2012 tinha como programação cursos na abertura, na segunda-feira, ontem, e terça e quarta, palestras mais ou menos divididas em experiências do setor público e inovações e sugestões de aplicações de novas tecnologias. Passamos de 3 para 5 porque a demanda pelos cursos foi tão grande que nós tivemos que oferecer cursos excepcionais no sábado e depois uma turma também na sexta-feira. Então, hoje nós estamos no segundo evento e que, no fundo, continuamos no formato beta, estamos agora no beta 2. E em 2013 nós teremos, muito provavelmente, o beta 3, porque a nossa previsão será de uma semana com cursos pré e pós semana, entre aspas, segunda-feira e sexta-feira cursos, terça, quarta e quinta teremos então as palestras, as apresentações e discussões, e tentando, na medida do possível, segmentar esses 3 dias em, vamos chamar assim, 3 grandes corredores temáticos. A apresentação de cases, a apresentação das experiências e das aflições do serviço público, propriamente dito, dos vários grupos profissionais do serviço público. No segundo dia, teríamos a apresentação do que nós chamamos inicialmente de setor privado, os provedores de meios, de insumos e soluções. E o terceiro dia, um evento mais focado na produção acadêmica. O que hoje a universidade, as instituições de ensino superior, as instituições de nível técnico e qualquer instituição de pesquisa vem desenvolvendo nessa área das geotecnologias e principalmente naquilo que diz respeito ao suporte, ao desenvolvimento da administração pública. Bom, os cursos que nós oferecemos neste evento foram ferramentas de SIG para licenciamento ambiental, nós tivemos 3 turmas, modelagem e análise espacial para tomada de decisão pública e novas tecnologias do sensoriamento remoto na gestão urbana e rural. Desde já convido a todos a enviar sugestões de temas que sejam interessantes para aqueles que militam na administração pública. E hoje e amanhã teremos, então, a apresentação de palestras
E hoje nós estaríamos no grande domínio dos cases da gestão pública e amanhã tendências e novas tecnologias para a gestão pública. Para encerrar, que vocês já estão certamente de saco cheio de me escutar, fazer aqui agradecimentos a pessoas que foram fundamentais para a realização desse evento. Primeiro, ao magnífico reitor da universidade, professor Ricardo Vieira Alves de Castro, que é um dos mais entusiastas no incentivo, de maior entusiasmo no incentivo ao sistema LabGIS. Apesar de ele ser psicólogo de formação, ele tem uma enorme admiração pelas geotecnologias e tem nos dado um apoio inestimável para o desenvolvimento do nosso trabalho. A nossa queridíssima Global Geo, uma parceira de primeira hora, uma empresa que vem cooperando conosco, não só no patrocínio deste evento, mas principalmente no desenvolvimento de estudos, né, de trabalhos técnicos e científicos. A Global Geo é mais do que uma simples patrocinadora, ela é uma empresa que tem um convênio com o sistema LabGIS e, portanto, ela ocupa local especial na nossa mente, né? Então, em nome do sistema LabGIS, agradeço muito ao Eduardo Passo, em nome do qual eu agradeço a todos da Global Geo. Da mesma maneira, a Mundo Geo, que tem sido também um parceiro importante das nossas iniciativas na divulgação e no apoio aos nossos eventos, e neste evento, por exemplo, estamos dando suporte à divulgação, à transmissão do evento via web. Né? Ao Emerson Zanon e ao Eduardo Freitas, também os nossos agradecimentos. Aos setores internos aqui da universidade, né? Tudo é feito, sendo na universidade, tudo é feito um pouco na base de muito coração, né? Muito pouco dinheiro e muito coração. Há vários setores que nos apoiaram, mas em especial ao setor de áudio e vídeo da Prefeitura dos Campi, né? A equipe técnica que nos dá suporte, a quem eu peço de público desculpas, mas na arte, né, da divulgação saiu o CTE, o Centro de Tecnologia Educacional, mas na verdade este evento é todo ele suportado pela equipe de áudio e vídeo da Prefeitura, ao Vanderlei e toda a sua equipe, também os nossos agradecimentos. A equipe do setor elétrico, né, que nos deu também grande suporte, Zé Antônio, Luiz, Celso, todos eles, e ao nosso queridíssimo Edilson, que é da DISAL, que cuida da infraestrutura geral da universidade. Todos, certamente, deve ter esquecido de alguém, mas a todos esses nós damos o nosso muito obrigado. E, finalmente, óbvio, a toda a equipe do sistema LabGIS, toda a nossa meninada que trabalhou incansavelmente, o Zé Augusto, né, ele foi quase que o mentor de toda a estrutura toda a programação, toda a parte de contatos, e os outros membros do sistema LabGIS trabalharam incansavelmente nessas últimas semanas para que a gente pudesse oferecer a vocês a melhor estrutura, não é, possível, e que é nosso compromisso que a cada ano a gente melhore e que tenha uma participação cada vez maior e confortável de vocês. Então, muito obrigado, bom dia a todos, e nós vamos dar início à nossa programação. Mas antes, o Zé Augusto me passou aqui uma listinha de avisos. Tá? Primeiro é que os presentes que já retiraram os kits em outros dias, né, precisam assinar a lista de presença. Né? Se alguém pegou o kit e não assinou, por favor, que para nós é importante ter o preciso registro da participação. Durante o evento, nós vamos fazer o sorteio de 2 vagas em qualquer um dos nossos cursos, né? Uma bolsa de
quer dizer, são 2 bolsas de 50%, né, para qualquer um dos nossos cursos, depois do coffee break. Né? O coffee break está previsto para as 10h30 ou um pouco mais. Desculpem, à tarde, o coffee break, as palestras só à tarde, às 15h30. Né? Há uma cédula no kit, né, e tem uma urna ali na porta, que vocês, por favor, preencham e concorram o sorteio dessas 2 bolsas. Ao público que participa online, né, via web, também faremos um sorteio de 2 bolsas no valor de 50%, né, para qualquer um dos nossos cursos. O certificado de participação será enviado por e-mail a todos. Da mesma maneira, os vídeos das palestras serão disponibilizados a todos por nosso site. Quem está participando online pode enviar perguntas aos palestrantes pelo chat, né? E serão, então, pela aba de questões, me diz aqui o Estevam, que é quem está operando, né, o webinar. Quem realizar perguntas aqui no auditório, por favor, se identifique dizendo o nome e a origem. Né? A origem é a empresa, né, ou a instituição. Senão vai dizer que eu sou de origem humilde. Coisa não é. Da mesma maneira, quem fizer as perguntas online, por favor, a identificação de o nome e a vinculação, né, seja empresa, instituição. O coffee break será, então, às 15h30, né, aqui. E como nós não temos espaço e mesas suficientes, eu pediria que houvesse uma certa solidariedade e desencostasse a barriga da mesa. Não é? Porque os que estão atrás ficam ávidos na dúvida, se empurram, se pedem licença, se aguardam e, por favor, então, circulem o máximo possível, comam à vontade, mas, por favor, entendam que a gente não tem aqui uma estrutura para atender a muitos ao mesmo tempo. Na hora do almoço, as possibilidades mais próximas que nós temos aqui, interno, nós temos um pequeno restaurante no térreo, né? Tem uma cantina e ao lado tem uma porta próxima à varanda, ficaria situado naquela posição ali. E no terceiro andar tem um self-service, obviamente, são 2 estruturas bastante simples. Aqui, nas imediações, nós temos 3 restaurantes, né? Eu não sei se é Rio 40 Graus, eu não sei o nome dele, é Rio 40 Graus. Logo adiante, na esquina com a 28 de setembro, nós temos o Planeta do Chopp. E na Felipe Camarão, atravessando a 28, na Felipe Camarão tem um outro self-service que é o Quilograma. Quero dizer que à medida que vocês se afastam da UERJ, os preços vão aumentando. Tá? Então há uma relação aí de posição geográfica e preço do quilo. Ok? Bom, feitos os avisos, alguma outra orientação? Não? Então, vamos passar ao evento propriamente dito. Não é? Como eu falei, hoje nós estaremos abordando as experiências, os cases, né, da gestão pública. E agora, na parte da manhã, nós vamos ter 3 apresentações. São 3 apresentadores do Instituto Pereira Passos, né? Não, um é da Prefeitura, são os 3 da Prefeitura, mas 2 são do Instituto Pereira Passos. Agora, eu convidaria à mesa, então, né, ou ao púlpito, como ele preferir, o Luiz Roberto Aroeira da Silva, que é gerente de processamento da Diretoria de Informação da Cidade do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como eu falei, o Luiz Roberto Aroeira da Silva é gerente de geoprocessamento da Diretoria de Informação da Cidade
de Informação da Cidade, IPP, Prefeitura do Rio de Janeiro, atua em temas como gestão de cidades, infraestrutura de dados especiais e cadastro técnico multifinalitário. Ele é formado em engenharia civil. Terá de 30 a 40 minutos, né? Ao final do que, quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão. Nós teremos 2 microfones sem fio. 2 dos nossos meninos estarão, então, levando até vocês os microfones, lembrando, então, da identificação. Bem-vindo, Aroeira, e, por favor... Alô, bom dia. Agradecer a organização do evento, ao UERJ, ao LabGIS, o convite para estar aqui hoje. Eu recebi o convite para falar sobre esse tema, inovação e integração dos agentes públicos. No primeiro momento fiquei pensando, nossa, que responsabilidade falar sobre integração e inovação na área de geotecnologia, uma coisa que muda toda hora, que é tão dinâmica. Mas daí comecei a pensar e falei assim, bom, mas isso daí é o nosso dia a dia, né? É isso que a gente faz. E o espírito do que conduz o trabalho do Instituto Pereira Passos, não só na área de geotecnologia, mas em toda a área de gestão de informação, que é o nosso negócio, né, se baseia nessas 2 premissas básicas. Integração, porque sem ela a gente não consegue fazer nada, é impossível alguém dominar todas as áreas de conhecimento. Isso não existe. Isso é uma utopia que é mais do que uma utopia, isso é inalcançável. Né? A gente precisa de colaboração, a gente precisa de integração, a gente precisa trabalhar em conjunto, porque cada um, né, tem uma boa visão, uma boa expertise em sua área de conhecimento. Isso é fundamental que a gente tenha em mente. E inovação porque sem acompanhar, né, e sem acompanhar o avanço tecnológico, sem procurar estar par a par com o que tem de mais novo e mais, sem se preocupar em dar um passo à frente, você também não vai conseguir transferir todo esse conhecimento que você tem implicitamente no seu trabalho para fora, né, que é uma função principal de um instituto como o Instituto Pereira Passos, que ele é gestão de informação, mas não para consumo interno. Né? A gente faz gestão de informação para colocar essa informação para fora, para que ela possa ser utilizada pelos diversos setores da sociedade, né, nos seus estudos, suas análises, suas formulações de políticas públicas. Bom, então, eu resolvi falar, né, trazer aqui um pouco da experiência que a gente tem, né, do nosso trabalho na área de geotecnologia. Vamos falar primeiro de uma pequena história do que é o Instituto Pereira Passos, muito rápido. Ele foi criado em 98 e é responsável, né, pela manutenção das bases cartográficas do sistema de geoprocessamento municipal. Como eu disse, né, essa gerência está dentro da Diretoria de Informações da cidade, ela não trata apenas de sistema de geoprocessamento, mas sim de gestão de todo tipo de informação, não só geográfica, como estatística, como registros administrativos, né, que dão suporte a estudos e análises sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a gente, né, já está sendo reconhecido no Brasil como, ao nível de cidade, um dos mais importantes órgãos na gestão dessas informações. E a imagem que está por trás desse slide é o que representa, né, nosso campo de atuação. A gente está, de propósito, colocou a ortofoto do município, né, a imagem, né, que representa o território da cidade, que é sobre ele que a gente trabalha, é com ele que a gente consegue
é fazer a integração dos diversos órgãos, né? É no espaço que as coisas acontecem, é no espaço que as coisas concretamente se interligam e propiciam uma troca de experiências mais intensa. Bom, aqui quais são nossos... Trouxe alguns pontos principais, né, de ações de gestão do Instituto Pereira Passos, que tem a ver com o tema de hoje. Primeiro, vou falar do Rio Labgel, porque ele é a essência do tema que eu fui solicitado a trazer aqui, integração e inovação. O Rio Labgel, ele acabou de ser criado, né, e como instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial. Por quê? Como eu disse, a gente no Instituto Pereira Passos, né, já é, né, reconhecido, já é assim, o nosso trabalho já se baseia numa eficiente gestão da informação. E isso pressupõe, como eu disse também, uma integração entre diversos órgãos da prefeitura, e não só da prefeitura, como externos. Mas a gente percebeu que estava na hora de dar um passo à frente, né? Que não bastava a gente continuar só fazendo gestão de informação, ou seja, coletando os dados primários coletados por outros, ou administrando o registro administrativo, fazendo análise sobre determinadas bases de dados, como o IBGE, como o Censo, mas que a gente precisava, né, também começar a ter uma ação mais proativa no sentido de trazer novas perspectivas no uso da geotecnologia e participar. E aí, claro, óbvio, isso não é atividade inerente da prefeitura, né? O que eu vou falar agora é atividade da academia, que é pesquisa e desenvolvimento, mas eu acho que a gente tem um papel de participar junto, né, da academia, das universidades, dos diversos institutos que existem, na criação, né, no desenvolvimento de pesquisas, de desenvolvimento de novas ferramentas, de novos usos dessas tecnologias, porque a gente vai casar o embasamento teórico que a academia nos traz com o uso prático, né, que os órgãos públicos geralmente trazem. Então, o Rio Labgel ele nasce com 3 pilares fundamentais. 1, gestão da informação, é o que a gente já faz. 2, pesquisa e desenvolvimento. Para isso, a gente está em vias de assinar um convênio com a Universidade do Estado, através do LabGIS, para justamente propiciar que o IPP possa participar mais efetivamente do desenvolvimento de novas tecnologias ou de uso das tecnologias já existentes. E o terceiro pilar é um viés de capacitação para os técnicos da própria prefeitura. Ou seja, a gente transferiu o conhecimento que a gente acumulou durante alguns anos de atividade, capacitando os técnicos de diversos órgãos, diversas secretarias, através, novamente, de parcerias com a academia, iniciando com a UERJ, mas isso não vai ser sempre a UERJ, não vai ser sempre só a UERJ. Né? A nossa visão é de fazer uma rede que a gente integre os melhores centros nas suas melhores expertises. Então, hoje, né, estamos fazendo uma parceria com a UERJ, que reconhecidamente o LabGIS é o que tem de melhor, né, na promoção e na produção de capacitação nessa área. Né? Não há dúvida de que aqui no Rio de Janeiro é o melhor local para isso, mas nada impede que num determinado estudo específico, como por exemplo, vou citar um exemplo, mudanças climáticas, gerenciamento de clima, que a gente faça um convênio com, por exemplo, o pessoal da COP, que tem lá o Centro Clima, que é uma referência, né, sobre o assunto. Então, a visão nossa é de criar o Rio Labgel, apoiando na academia e procurando em cada um dos diversos centros de excelência que existe no Brasil, determinadas áreas de atuação. Bom, então isso é o que a gente está trazendo hoje
como principal eixo de atuação do Instituto Pereira Passo, que é a instituição do Rio LabGel, e a gente agora está começando a concretizar isso, e o primeiro parceiro é o LabGIS. Bom, falar de geotecnologia, né, sem que tenha um cadastro que o apoie, não é possível. Então, assim, a ação que a gente tem como eixo fundamental do nosso trabalho, a constituição de um bom cadastro técnico multifinalitário. Isso é algo que a Prefeitura estava a dever e já nos últimos 2 anos está construindo isso em parceria basicamente com a Secretaria de Fazenda e Secretaria de Urbanismo, além da empresa de informática do município, está constituindo um cadastro técnico que possa sustentar as aplicações dos diversos órgãos da Prefeitura. Outra coisa fundamental é você conhecer o território, né? E o geoprocessamento se baseia no nível municipal, no nível cadastral, em restituições cartográficas, coisa que é extremamente custosa. Custosa em tempo de ser executado, custoso em recursos financeiros para fazer, e o reflexo disso é que a gente hoje no Rio tem uma cartografia que está com uma década de defasagem. A gente não consegue manter um sistema de geoprocessamento baseado em restituições cartográficas pelos 2 aspectos que eu citei. Tempo para execução, né? Geralmente a gente está falando aí de uma restituição para a cidade vai levar quase 2 anos para ser concluída por inteiro, e o custo que pode chegar aí a casa de 20 milhões, e é realmente um orçamento que a cidade não tem como bancar isso numa certa periodicidade. Bom, como eu disse, a gente está uma década defasado da última cartografia, vamos fazer uma nova restituição agora, 12, 13 anos depois. Não vamos conseguir fazer a cidade toda, vamos fazer só a parte que foi mais alterada, ou seja, vamos vindo da Zona Oeste em direção ao centro. Mas, por outro lado, a gente conseguiu algo que nos permite acompanhar, de uma certa forma, a evolução da cidade, que é um compromisso que foi feito formalizado através de um decreto do prefeito, que a gente agora é obrigado a ter um voo com a cobertura de toda a cidade, um voo anual com cobertura de toda a cidade, produzindo uma ortofoto, né, que hoje está com pixel de 20 centímetros, com uma precisão cartográfica ajustada para a escala 1 para 10 mil, né, o que é um material que nos permite acompanhar bem a evolução da cidade e fazer algumas atualizações pontuais. Bom, a parceria com o Centro de Operações do Rio é fundamental, né? O Centro de Operações do Rio é, hoje, assim, um exemplo, eu particularmente acho uma iniciativa que foi de sucesso da Prefeitura. Recomendo a todos que procurem conhecer, é possível fazer isso, inclusive eu posso, se o LabGIS tiver interesse de promover visitas ao Centro de Operações, posso intermediar isso, né? A gente pode promover alguns grupos para ir lá conhecer o centro que monitora a cidade 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem parar, coletando uma gama enorme de informações do que acontece na hora na cidade, através das câmeras da Sete Rio, radar meteorológico, e a gente tem uma participação importante, que é quando a gente fornece, né, toda a gama de informações de imagens aéreas, de ortofotos, serviço de geocodificação para localizar eventos, endereços, né, e diversos outros serviços que apoiam esse sistema que está lá no Centro de Operações. Então, é uma parceria forte, né? Eu mais na frente vou falar de parceria, mas essa é tão importante para a cidade que eu trouxe cá para frente como assim, um eixo, né, de gestão do Instituto Pereira Passo. E, finalmente, o armazém de dados, né, que é o nosso portal com o qual a gente coloca todo o nosso conhecimento à disposição da sociedade, né? Aí é a nossa porta, né, para que todos possam acessar
diversas informações. E a nossa preocupação é manter isso daí o mais atualizado possível e sempre colocando novas funcionalidades, novos aplicativos, novas informações. Existe uma área específica dentro do armazém, que é o Portal Geo, dedicado apenas, né, à geotecnologia. Ali tem aplicativos baseados em sistema de informação geográfica, tem aplicações para acessar bases de dados dinamicamente. Então, é assim, nossa porta para fora, e é onde a gente coloca todo o nosso esforço de produção. Bom, vou começar a falar agora sobre parcerias. A ideia aqui é mostrar com uma série de slides diversas ações, produtos, sistemas que a gente tem desenvolvido, não necessariamente o IPP tem desenvolvido, a prefeitura tem desenvolvido, né, nessa ideia de integração. Não estou falando aqui só, a partir de agora não estou falando só em nome do Instituto Pereira Passos, estou falando em nome da prefeitura. Vou mostrar assim, como a prefeitura do Rio de Janeiro tem utilizado sistema de informação geográfica, como é que ela tem utilizado as informações de território para melhor conhecer a cidade, melhor gerir a cidade. Como eu disse, já tinha falado, o CADTEC, né, o primeiro da lista, é uma parceria de diversos órgãos que provê a principal base de informações para que tudo isso possa acontecer. Desculpe. Especificamente dentro do CADTEC, isso aqui precisa ser ressaltado, é o cadastro corporativo de logradouros, porque a gente ainda tinha até início do ano cerca de 30 cadastros de logradouros na Prefeitura do Rio. A gente conseguiu, através dessa parceria, que nasceu dentro do CADTEC, um acordo para termos um único cadastro corporativo de logradouros e que passa a ser hoje referência para todas as novas aplicações e indicação para os velhos sistemas que precisam ser atualizados, ele também passa a ser referência. Não quero dizer que todos já estejam utilizando esse cadastro. A gente sabe como é custoso mudar um sistema que já está implantado há muito tempo. À medida que isso vai sendo necessário, a gente vai alterando a referência. Com a SMF, a gente teve um projeto que está terminando agora a sua segunda fase, que ajudou muito na questão de atualizar informações que estão defasadas na cartografia, mas esse trabalho de georreferenciamento de imóveis propiciou que a gente fosse a campo coletar algumas informações, né, de interesse não só tributárias, mas também do próprio cadastro, né, urbano, para que a gente tivesse um mínimo de atualização, né, das nossas informações para poder suportar todo o trabalho que a gente desenvolve na Prefeitura do Rio. Um sistema que acabou de ser desenvolvido na Secretaria de Fazenda, um sistema que auxilia, né, chama Sistema de Avaliação Imobiliária, ele auxilia a definição, geração e atualização da planta genérica de valores, né, e os técnicos, né, através dessa aplicação, tem acesso a pesquisa diversas pesquisas de preço de imóveis, de mercado, dos próprios sistemas internos da prefeitura, como o imposto de transmissão de bens imóveis, que gera insumo para que você possa... Bom, para quem não sabe, a planta genérica de valores é a base para a cobrança do IPTU, ou seja, você define... espacialmente, apesar deles não saberem disso há algum tempo atrás, na realidade era uma definição espacial do valor da terra, né, para fins residencial, territorial ou não residencial em determinadas áreas da cidade, e hoje já consegue ver isso espacialmente. Aquilo que eles faziam empiricamente, falando, a rua tal, do número tal, tem um valor de mercado que é de tantos por metro quadrado. Hoje, através desses estudos, eles conseguem não só fazer, juntar todas as pesquisas que geram, né, os diversos indicadores para propor essa planta, como também ver
o resultado final e começam a detectar, eventualmente, discrepâncias naquela descrição que antes você não conseguia observar com tanta clareza, né? Hoje fica bem fácil você detectar que um determinado trecho de logradouro está discrepante em relação à sua vizinhança. E aí o técnico vai lá verificar por quê. É proposital, não é proposital? Ali tem algum empreendimento que destoa do conjunto que faz esse preço elevar? Então, é uma ferramenta muito, muito útil hoje. Similar, também acabou de ser desenvolvido esse sistema de gestão fiscal, onde os técnicos da Secretaria de Fazenda conseguem, visualmente, no mapa, acessar as diversas informações tributárias que estão associadas a um determinado endereço, né, da cidade. Seja informações do imposto sobre serviços, seja informações sobre o imposto de transmissão de bens imóveis, ou seja, sobre o IPTU. Né? Eles conseguem ver cada uma delas, fazer filtros, criar temáticos, verificar inconsistência entre valores lançados e também tem uma ferramenta, que possibilita, né, uma ajuda ao técnico na função de recadastramento. Então, como hoje a gente tem uma ortofoto por ano, e a nossa cartografia, como eu disse, ela está desatualizada, o técnico, né, detecta um determinado imóvel e visualmente ele consegue ver aquela área de projeção, compara com o que está no seu banco de dados e aí toma a decisão se precisa fazer uma ação para chamar o proprietário para confirmar ou não a existência de uma discrepância de cadastro e para fins de lançamento. Isso tem ajudado muito o trabalho dos técnicos. Na SMU, né, também dentro do contexto do CADSTEC, o georreferenciamento dos projetos de loteamento. Isso também é fundamental, né, porque a gente tinha aí hoje quase 50 mil arquivos já existentes de projetos de loteamento da terra na cidade do Rio que existiam, já tinham sido escaneados, mas não estavam já referenciados. Ou seja, a gente não conseguia colocar exatamente sobre a referência no território. E esse trabalho foi contratado por uma empresa de São Paulo, que ganhou a licitação, e o trabalho é pegar essas imagens, georreferenciar e posicioná-las sobre o território, e a gente pode ver, né, a partir de uma pesquisa, toda a história de um determinado lote da cidade, desde quando ele foi criado até agora. Outro projeto também que está iniciando, ainda não foi concluído, é o georreferenciamento das licenças de construção na cidade. Tá? Na Secretaria de Conservação, né, nós temos o GeoVias, que é o mapeamento do subsolo, ou seja, a consolidação de todos os cadastros de rede de infraestrutura que existem no subsolo da cidade e também o desenvolvimento de um novo sistema de gestão de licenciamento de obras em vias públicas. Né? Esse é um sistema... Toda hora eu troco esse botão aqui. Esse é um sistema que ele tem algumas características inovadoras, técnicas e não técnicas, como, por exemplo, é o primeiro sistema, acho que é o primeiro sistema da prefeitura em que o processo, né, falando processo, é aquele que normalmente a gente vai no protocolo hábil, que eu quero fazer a licença para construir uma casa. Estou falando desse tipo de processo. Isso passa a ser totalmente digital, desde o início até chegar na fiscalização. Então, essa é uma das inovações que a gente tem. E a outra inovação que não é técnica é que esse sistema, isso é uma coisa muito interessante, ele é financiado pelas próprias concessionárias, por algumas das principais empresas de concessão de serviço público na cidade do Rio, né, que, em vista da necessidade,
né, da constante impactos durante a execução de uma obra, de uma companhia acertar a tubulação de outra, de uma empresa ir fazer uma obra e ter que fazer um reconhecimento prévio do que existia no subsolo, um processo muito custoso, para saber quais são as redes, quais são as interferências que existem. Em função de todas essas dificuldades, essas empresas de serviço público fizeram uma reunião com a prefeitura e propuseram a execução desse cadastro único. E aí nasceu o Geovias. Na habitação, né, um trabalho que a gente faz cotidianamente, né, no Instituto Pereira Passos já há muitos anos, é o monitoramento das favelas. Né? A gente, a partir das nossas ortofotos, a gente delimita, né, cada uma dessas comunidades, verifica a sua expansão, vai a campo para verificar se realmente aquilo que a gente está olhando na imagem é uma favela ou não, se nova favela surgiu, se houve uma redução. Esse é um trabalho que a gente faz cotidianamente. A UPP Social, né, que é um projeto, né, que veio do Estado para a Prefeitura, que é levar e coordenar serviços públicos nas áreas onde foram implantadas unidades de polícia pacificadora. A gente, além de dar todo o suporte, né, a gente tem uma gerência dedicada, né, ao tema UPP Social, ao assunto IPP Social. Além de tudo isso, a gente iniciou um projeto que a gente vai fazer. A gente vai mapear todos os logradouros de favelas da cidade. Vamos acabar com essa história de que o mapa da cidade, em área de favela, é um buraco, só tem lá escrito o nome favela tal. Então, a gente está incorporando na cartografia da cidade, né, o mapeamento de área de favela. E por questões operacionais, por questões, né, de política, a gente está iniciando isso em áreas de UPP. E esse processo, a gente desenvolveu toda uma metodologia, ele começa no escritório, a partir das ortofotos, a partir do cruzamento de bases de dados de outras fontes, como bases do Cadastro Nacional para Fins Estatísticos do IBGE, através do cartografias antigas. A gente coleta uma série de informações, faz uma consolidação sobre a última ortofoto que a gente tem e a equipe de campo da UPP Social vai a campo fazer essa validação. Então, esse ano, inclusive, isso é um dos pontos, né, do nosso acordo de resultados com a Prefeitura e a gente vai fazer todo o mapeamento em todas as áreas que já estão com o PP implantado até dezembro desse ano. Na educação, né, um trabalho muito interessante, que foi a análise de localização para a construção de novas creches, novos EDIs. Né? A gente sabe que a Prefeitura, né, diferente da saúde ou do ensino fundamental, né, o atendimento de creche não é universalizado. A gente ainda está longe de alcançar isso. A demanda ainda é muito grande. Então, há que priorizar. Como priorizar? E como determinar onde construir novos espaços, né, de EDI, né, o espaço de desenvolvimento infantil. A gente pegou o cadastro do Bolsa Família Carioca, que é similar ao Bolsa Família do governo federal, e ali estão cadastradas famílias de menor poder aquisitivo residente na cidade. Então, a gente sabe, essas são as que mais carecem de apoio do poder público. Então, a gente georreferenciou, né, a localização dessas crianças naquela faixa etária e a partir dessa distribuição de crianças, que são esses pontinhos menores, a gente foi detectando quais eram as áreas. Isso aqui são escolas que já existem, né, espaços de educação infantil que já existem, a gente foi detectando onde você ainda tinha vaga, onde você já estava saturado, e isso daqui ajudou, ainda não de forma automática, mas auxiliou a tomada de decisão final de onde estabelecer uma nova construção.
na mesma linha, eu não coloquei ainda porque é um processo que a gente está fazendo, não está concluído, então está interno. A gente está fazendo um projeto semelhante para a detecção de locais para a construção de escolas, visto uma política de implantar turno único na Prefeitura do Rio. Então, em função de alguns parâmetros, a gente está desenvolvendo um modelo que vai indicar onde é o terreno com melhor condição para alocar essas novas unidades. Bom, aplicativos. Quanto tempo eu tenho, Zé? Nenhum. Tá. Então vamos lá. Vou passar rapidamente aqui sobre uma área de aplicativos. Todos eles à disposição no portal GEL, no armazém de dados. São aplicações públicas. Não trouxe nenhum exemplo aqui de aplicações internas. Todas elas podem ser acessadas lá, né? E a gente tem uma série que a gente denominou Mapa Digital da Cidade do Rio de Janeiro, onde a gente, sobre uma mesma plataforma, desenvolve diversos temas e gera diversas aplicações com focos específicos. O primeiro deles é esse CADLog, Cadastro Logradouro, que foi o primeiro que a gente fez. Ali a gente tem toda as informações básicas da cidade, localização de escolas, hospitais, serviço público, ruas, logradouros, enfim. Toda a nossa cartografia básica, além da última ortofoto, estão presentes nesse aplicativo, com algumas ferramentas que permitem você fazer interação com o mapa. O mapa de suscetibilidade ao escorregamento, feito pela GeoRio, também está lá à disposição de todos, também com ferramenta de diesel, é um mapa dinâmico, né? Esse mapa de suscetibilidade ele é dividido em 3 classes, baixa, média e alta. Então você consegue ver, né, para as diversas regiões da cidade qual é o risco, qual é a suscetibilidade do escorregamento. Risco você precisa cruzar com outras informações para chegar ao risco final de determinada área. O Base GeoWeb, que a gente deu uma reformulada agora, é uma aplicação onde você consegue fazer download de diversas bases em diversos formatos, né? File Geodatabase, Shape, DWG, DXF, enfim, tem uma série enorme de camadas aqui que você marca ali, desenha uma área no mapa e consegue fazer download. Óbvio que por trás tem algumas limitações, né? A gente restringe o número máximo de registro, porque senão o servidor não aguenta, né? Então, parcimônia na hora de utilizar. Não dá para marcar tudo e desenhar um retângulo em volta do rio. Não vai funcionar. Bom, continuando a série Mapa Digital do Rio, o Atlas do Censo 2000, a gente acabou de fazer essa aplicação com uma ferramenta que a gente colocou aqui, desenvolvida internamente, através a gente fez um desenvolvimento de um modelo, né, geoestatístico por trás, que permite que você desenhe qualquer área sobre o território da cidade e obtenha ali o total da população residente em 2010. É óbvio que não é um resultado preciso, o IBGE com certeza consegue nos dar uma resposta muito mais próxima da realidade, mas os testes que a gente fez e tem feito, né, a Adriana usou isso agora, a Adriana lá da saúde usou isso agora, e os resultados estão bem próximos da realidade. E isso daqui, assim, era um pedido, né, que existia dentro da prefeitura de vários órgãos, de uma ferramenta que possibilitasse isso, né? Qual é o impacto da minha obra? Qual é o impacto do meu projeto? Quantas pessoas eu estou atingindo ao fazer determinada ação? Quantas pessoas são atingidas quando eu delimito? Isso é o centro de operações. Quando eu vou fazer uma interdição aqui para fazer demolição aquilo que aconteceu agora na Avenida Brasil, quantas pessoas eu estou tendo que mexer, né? Então essa ferramenta está sendo útil para isso. E ela está à disposição da população. E aqui, né, o mapa turístico e cultural do Porto, né? Vocês sabem que a gente tem um projeto importante na área do Porto, que é o Porto Maravilha, e em parceria com a CEDURP a gente trouxe
né, conseguiu mapear todos os bem tombados e pontos de interesse turístico e cultural, e tem lá a classificação, o que é o endereço e a foto, né, aqui, né, do futuro museu, como exemplo. Finalmente, né, cartografia, uma aplicação que você, através de uma ferramenta muito simples, basta clicar no mapa sobre uma dessas quadrículas, que é a articulação de folhas cadastrais que a gente utiliza no município, você tem uma série de opções de baixar a cartografia em escala 1 para 2000, 1 para 10.000, as fotos do voo de 2004, essas são fotos mesmo, produto bruto, não georreferenciado, e futuramente a gente também vai colocar as ortofotos aqui também para poder fazer download. Isso vai no formato PDF, georreferenciado, e WMF, se eu não me engano. Bora para frente. Bom, vou passar muito rapidamente aqui, são aplicativos não necessariamente de geoprocessamento, mas aplicações que permitem que você faça consultas sobre diversas bases de dados existentes no Instituto Pereira Passos. Acho que o BDA-RI é o que eu tenho que chamar maior destaque, porque através dele você consegue ter acesso a uma série de bases de dados diversas, como educação, como censo, IPTU, ISS, sobre o mesmo recorte territorial. Além disso, a gente tem informações muito rápidas sobre o bairro Carioca, diversos bairros. O Morei, que é uma aplicação específica para o censo, a gente ainda não conseguiu atualizar para 2010, faremos logo em seguida. Uma aplicação específica sobre favelas e comunidades, que é o Sabrin, também está disponível lá no portal Geo. Todas as informações que a gente tem sobre cada uma dessas comunidades. E, finalmente, uma área que a gente lançou no portal Geo, que a gente chama uma área para desenvolvedores. Através daqui, a gente tem acesso à documentação de diversos serviços de mapas que a gente coloca, a gente desenvolveu para apoio às nossas aplicações e que coloca à disposição de quem quer que seja para desenvolver sua própria aplicação, seja dentro da prefeitura, seja fora da prefeitura. Então, aqui você navega numa estrutura temática sobre cada um dos serviços. Clicando, você abre o serviço de mapa, tem lá quais são as camadas que existem, qual é a escala de cache que existe, quais são os campos de cada um dessas camadas, tipo de campo. Então, por aqui você consegue ter acesso e poder fazer, desenvolver uma aplicação própria ou usar na sua ferramenta de GIS local. Bom, acho que era isso, né? E assim, para terminar, como a gente estava falando de inovação, algumas imagens do que a gente está começando a trabalhar internamente, ou seja, começar a ver a cidade como ela é, em 3 dimensões. Essa é a nosso próximo desafio. Obrigado a vocês. Obrigado, Aroeira. Parabenizar ao trabalho do IPP, dizer que é motivo de muito orgulho para nós do sistema LabGIS, né, sermos um dos parceiros, e nós também comungamos da ideia de que as parcerias devem ser as mais amplas possíveis, né? Um bom amigo de um bom amigo será certamente, diretamente, um bom amigo, né, do sistema LabGIS. Portanto, creio que o Rio de Janeiro caminha, né, na direção daquilo que a gente entende como uma governança moderna, né, e que vai ao encontro da expectativa de sua população. Esperemos nós que em futuro breve tenhamos isso por todo o nosso estado. Só dar uma informação que nós já temos 500 pessoas, né, participando do evento online. Aceitamos de pronto o convite, né, para visitar o COR, né, e depois podemos ver de que maneira também nós poderíamos
participar no processo de disseminação, né, para o público em geral desse conhecimento. Bom, vamos abrir agora as perguntas, né? Por favor, quem tiver interesse em fazer pergunta, que levante a mão e nós vamos dar aí um tempo de 10 minutos, né? Senão nós vamos avançar muito no horário. Né? Tá bom. A participação online, né, as perguntas serão selecionadas pelo Estevão e o Estevão vai ler as perguntas, 2 perguntas selecionadas das que foram encaminhadas. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Enquanto vocês aquecem aí o cotovelo, né, já temos um ali, rapidamente, Aroeira, em termos de capitais aqui no Brasil, o IPP como ele estaria posicionado, né, em relação a outras estruturas semelhantes nos outros estados? Você quer me botar em saia justa, né? A gente acabou de fazer um evento aqui no Rio, que foi o Latin America Geospatial Forum, acho que é esse o nome, em que uma das sessões, que foi a gente que organizou, foi convidar cidades do Brasil. Convidamos de fora também, mas ninguém veio. Grandes cidades do Brasil, tentamos fazer um apanhado de todas as regiões geográficas, para justamente ver como estava o desenvolvimento de geotecnologias nacionalmente. A gente não teve a participação de Manaus, mas teve Porto Alegre, teve São Paulo, Rio, Vitória, Campo Grande, Bahia, Salvador e acho que foram essas. Bom, se a gente for olhar passado, idos de 90 e pouco, quando começou já o processamento no Brasil, a gente teve assim 3 cidades que se destacaram inicialmente: Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro, né? Assim, eram referências nessa área no Brasil e fora. As coisas, né, a vida continua, vai andando. O Rio de Janeiro teve um momento aí de depressão. Curitiba ficou bastante tempo ainda utilizando bastante coisa, fazendo bastante ações nessa área. Belo Horizonte avançou muito, né? Teve assim, um desenvolvimento muito grande no uso de geotecnologia, principalmente internalizando soluções de geoprocessamento nas aplicações internas dos órgãos, né, públicos de Belo Horizonte, ou seja, sistemas administrativos incorporaram o geoprocessamento. Isso fez Belo Horizonte andar bastante. E depois a gente teve, assim, já mais recentemente, né, o Rio começou a avançar novamente, Belo Horizonte começou a dar uma caída, Curitiba sumiu um pouco, e você começa a ver que outras cidades estão começando a desenvolver muita coisa. Principalmente as pequenas cidades, né? Eu falei das grandes, mas se você olhar no Brasil afora, as pequenas cidades, você vê muita coisa sendo feita. E a gente sabe, né, fazendo uma cidade pequena, apesar da dificuldade de recurso, se bem que algumas pequenas têm bastante recurso, interior de São Paulo, algumas cidades do interior do estado do Rio, por causa de petróleo, têm condições de colocar recurso. E também a questão que é muito mais fácil, né? Você trabalha com uma quantidade de informações muito menor. Você não tem alguns vícios que você herda do passado. Cidade grande, Rio e São Paulo, isso é um problema, né? São Paulo hoje está começando a criar um grupo, né, consistente para alavancar o gel internamente. Ou seja, acho que é isso. Que bom. Por favor. Sou Heitor, da Prefeitura de Ribeirão Preto. Você comentou que você expôs apenas ferramentas para uso externo, né? Se você pudesse comentar sobre as aplicações internas.
E também se vocês têm alguma intenção em unificar um pouco, parece que são muitas coisas que vão acontecendo paralelamente, né? Se vocês pensam que teria alguma vantagem nisso, ou se pensam em manter várias frentes, né, paralelas. Né? Peraí, eu não consegui te entender no finalzinho. Você falou que muitas coisas acontecem. Você mostrou as aplicações, né, e os produtos, né, e parece que eles têm... Parece que eles funcionam de maneiras diferentes, né? Não tem uma forma unificada de você buscar as informações. Tá, entendi. Então eu cheguei à conclusão que a apresentação foi mal feita. Que o objetivo era justamente o contrário, mostrar que por trás, né, sei lá, por trás de tudo aquilo que eu mostrei, existe uma coisa que é única. Né? E acho que isso é uma das coisas fundamentais que a gente trabalha na prefeitura, principalmente no IPP. A gente tem um mesmo mapa da cidade. Né? Todas aquelas aplicações estão apoiadas numa mesma informação. Né? Todas. Tudo que eu mostrei, sem exceção, baseia-se numa mesma informação. 2, a gente desenvolve várias ferramentas, né, e a gente trabalha com a estrutura do ArcGIS Server, ou seja, isso está publicado como serviço na nossa nuvenzinha prefeitura. Né, e até essas ferramentas também são compartilhadas. Né, assim, diversas daquelas aplicações, a maior parte daquelas aplicações é uma aplicação só, em que você customiza para atender determinada necessidade específica de uma área ou de outra. Essa é a filosofia que a gente está trabalhando lá dentro, né, de ter uma aplicação, uma única informação e, a partir, conseguir explorar os recursos para atender diversas áreas. Né. As aplicações da Fazenda, as aplicações do próprio IPP, aquelas aplicações do GeoVias, tudo isso não só é a mesma informação, como é a mesma solução tecnológica. Eu consegui te responder ou era outra coisa? Não, lá atrás. Lá atrás. E ficar em pé olhando. Oi. Tá. Ei, tudo bem? Tudo bem. Valéria Araújo, do IBGE. Eu queria saber, Oeira, se você tem conhecimento assim, de alguma ação mais efetiva que o IPP está tendo em relação à colocação de todo esse acervo maravilhoso que vocês têm na infraestrutura de dados espaciais nacional. Porque eu sei que talvez já tenham acontecido algumas conversas, mas até onde eu sei, não houve assim, algum enlace mais efetivo, né, de colocação de tudo isso na INDE, né, e eu vejo que assim está muito próximo e tudo preparado, né, para ser de repente um piloto de prefeitura dentro da INDE, né. Então, se isso não tiver acontecido ainda, eu acho que está muito próximo e a gente podia conversar melhor sobre isso para colocar todos os dados da prefeitura dentro da infraestrutura nacional de dados espaciais. Ok, Valéria. Mais uma saia justa. Vamos lá. Infelizmente, né, quando o IBGE chegou para conversar com a gente sobre a INDE, já chegou com um produto pronto. E a gente já tinha um produto pronto. Isso já tem alguns anos. Bom, eu vou te dizer o seguinte. A gente já fez uma tentativa, a gente já fez 2 tentativas de aderir à INDE. Uma primeira, eu dei uma olhada e vi que a estrutura proposta não estava, não atendia bem à escala que a gente trabalha. Né? Eu observei que não só o que já estava publicado, como também os requisitos não se aderiam bem, né,
a escala que a gente trabalha no município, que é a escala cadastral, 1 para 2, 1 para 1000, 1 para 5. Né? E mais recentemente, né, que a gente conversou de novo com o IBGE sobre as possibilidades de ter essa integração, e o que eu estou vendo é o seguinte: a integração será possível através de publicação de serviço. Tá? E eu acho muito difícil hoje o IPP, a Prefeitura, adotar o modelo de dados que a Índia está preconizando. Seria a gente refazer um trabalho de muitos anos. Né? Não é uma coisa simples, nem trivial, nem que a gente consiga pensar ser possível implementar agora. Se a gente tivesse trabalhado lá atrás, nessa construção, talvez fosse possível. Agora, 10 anos depois de um trabalho que a gente vem acumulando um certo esforço, seria uma reengenharia muito grande. Então, assim, a publicação de serviço, como isso que eu coloquei, perfeito. Né? A gente disponibiliza a informação, as pessoas têm acesso, né, tem o metadado por trás, mas a gente não se compromete de ter fisicamente uma estrutura que foge ao padrão que a gente está usando hoje. Acho que essa é a resposta que eu tenho para dar hoje. Bom, pediria que fossem bem breve, porque nós já estamos avançados. Bom dia, meu nome é Nádia, eu sou do Amazonas, né, da Secretaria de Planejamento. Eu queria saber como você conseguiu integrar o cadastro urbano da cidade, já que diversas secretarias deveriam ter esse mesmo cadastro mais diferenciado. Não sei se eu entendi bem a sua cadastro de logradouros, né? O cadastro de logrador esse ano. Tá, isso é coisa que a gente conseguiu efetivamente consolidar um cadastro único esse ano. Tá, coisa muito recente. A gente começou, tem 2 anos que estamos trabalhando nisso, e esse ano a gente conseguiu finalmente consolidar com essas 3 secretarias, que são as principais gestoras do logrador, as principais não, são as gestoras do logrador, o urbanismo, porque é quem tem a competência legal para fazer os projetos de lei que denominam o logradouro, né? A fazenda, porque historicamente era quem codificava, né, dava código ao logrador, e o IPP, porque através da cartografia reconhece a existência física de um logradouro na cidade. Então esses 3 órgãos se juntaram e hoje a gente tem um cadastro único que está implantado, né, já está implantado na Prefeitura. Você teve alguma parceria de empresa privada? Empresa privada, não. Bom, vamos à última pergunta. Só para aproveitar, mas eles vão adotar esse cadastro único ou vão continuar usando os cadastros de empresas de água, energia, esse tipo de coisa? Bom, eu tenho contato com essas empresas por conta do projeto Jalvias. Já coloquei à disposição várias vezes o cadastro da Prefeitura, mas eles têm uma resistência enorme. Aliás, já coloquei à disposição a própria cartografia da Prefeitura. E eles têm uma resistência enorme a mudar seus sistemas. Mas está lá. Então, eventualmente vão usar, com certeza. É um cadastro corporativo, então, da Prefeitura ou Estado do Rio? Da Prefeitura. Por favor, então, a última pergunta para o Agueira. Karina, da Light, eu ia perguntar justamente isso. Como está o andamento do Jalvias, né? Em que pé está? E uma outra questão, assim, uma outra colocação é sobre as ortofotos. Por que não a Prefeitura pensar em fazer uma parceria com outras empresas que teriam o mesmo interesse em obter essas ortofotos, em termos de dinheiro mesmo? Ok. Bom, vamos lá. Vou começar pelo final. Em relação às ortofotos, a gente já internalizou esse orçamento, esse custo. Acho que, assim, parceria para que vocês utilizem já está dada. Né? Dentro do Jalvias, fora do Jalvias, a gente já disponibiliza essa informação para o público de maneira geral. Isso é um custo que a Prefeitura assumiu. Existe a possibilidade de a gente tentar uma parceria para eventuais novas restituições cartográficas. Isso é uma coisa que a gente vem mais ou menos conversando. Bom, o Jalvias. O Jalvias ele é composto de 3 módulos. O sistema é composto de 3 módulos. O primeiro módulo é o módulo de cadastro de rede,
uma versão desktop e uma versão web. O segundo módulo é o módulo de licenciamento e o terceiro é o módulo do cidadão. O que já está feito? O primeiro módulo já está feito, a gente está homologando, testando e homologando, né? Esse módulo ele faz toda a integração das redes, da Light, SEG, SEDAI, né? Faz a consolidação disso numa mesma base, mantém uma rotina de atualização automática e isso é disponibilizado através de uma ferramenta web para diversos parceiros. Podem consultar, podem fazer download dessas informações. A ideia nossa é que as próprias empreiteiras que são responsáveis por fazer os projetos possam baixar essa informação através de uma autorização de cada uma das companhias. Então, esse módulo já está pronto, está sendo testado e homologado. O segundo módulo, que é o de licenciamento, né, que gera licença para intervenção na via pública, ele já está sendo desenvolvido, a previsão nossa é que entre em homologação entre outubro e novembro. E logo em seguida o módulo de cidadão, que é a interface com o cidadão, tipo aquela que a gente viu ali, e o cidadão vai poder ter informação de onde está acontecendo que tipo de obra, né? Então, até o final do ano, a gente tem todo o projeto concluído. Bom, para finalizar a participação do Aroeira, temos então 2 perguntas que foram encaminhadas via chat. Estevão, por favor. Só um momento para avisar para os participantes online que todos aqueles que enviaram perguntas e não foram selecionados, essas perguntas serão encaminhadas ao palestrante para que ele possa respondê-las por e-mail. Agora, vamos lá. A pergunta é da Daniele, da UFRJ. Em relação ao PP social, qual a divulgação dentro das comunidades sobre o projeto de mapeamento? A comunidade está integrada ao projeto ou só os técnicos da prefeitura que estão trabalhando? Está integrado sim. Esses técnicos que eu fiz referência, que fazem a validação de campo, são moradores da própria comunidade que são contratados pelo projeto para fazer esse trabalho. E assim, então, o agente é dali, né, é daquela comunidade, interage com todos eles e só trabalha naquela comunidade. Então, existe uma integração, sim. A outra pergunta selecionada é do Cássio, da Prefeitura de Salvador. Prezado Luiz, qual a maior dificuldade hoje em atuar na área de geo nas prefeituras? O custo da aquisição de novas imagens e levantamentos ou produzir a base existente de tudo o que não está espacializado nas nossas cidades? A grande dificuldade é você conseguir transformar um cadastro que geralmente tem sua origem na cartografia em algo que seja vivo. Ou seja, que as próprias ações que a gente desenvolve no dia a dia de uma prefeitura transformem a realidade desse cadastro para a realidade que existe. Ou seja, a Secretaria de Urbanismo aprovou um novo loteamento, isso automaticamente tem que representar uma nova feição no seu cadastro, né? A Secretaria de Saúde construiu uma nova clínica da família, isso automaticamente tem que estar refletido no cadastro da cidade. Isso é que eu acho mais difícil. Voar, tirar foto, restituir, basta ter dinheiro e vontade de quem libera a grana. A outra não. A outra é preciso compromisso de cada um dos técnicos que trabalham na prefeitura, é preciso desenvolvimento de sistemas com uma visão geo, né, de todos os sistemas administrativos, sistema de protocolo, aquele que te atende no balcão, ele precisa saber onde você mora para você poder relacionar isso. Quando eu falei aqui agora há pouco, o exemplo da delimitação das áreas para novas creches. Isso vem, qual é o principal insumo? Onde mora a criança? Se você não estiver lá na ponta, na hora que você está recebendo o cidadão para se cadastrar, se você não tiver o cuidado de pegar um bom endereço, de fazer um bom filtro, depois para você conseguir saber onde realmente essa criança mora, todos sabem aqui, quem trabalha com geoprocessamento sabe que isso não é uma tarefa tão simples. É um apertar de botão, mas normalmente esse resultado não é confiável. Então, acho que essa é a principal dificuldade, é manter um cadastro vivo a partir de nossas próprias ações. Bom, agradecendo a presença e a participação do Aroeira, vou entregar a ele uma lembrança da Global Gel.